Eu quero aproveitar para falar com vocês sobre uma coisa chamada composê. Como combinar tecidos. Por exemplo, o que eu faço é escolher tecidos estampados com os quais eu possa combinar tecidos lisos semelhantes. Por exemplo, esses dois tecidos aqui, tanto essa estampa, que é uma estampa mais adulta, né? Quanto essa, que é uma estampa bem infantil, eu consigo combinar tanto com azul marinho. Não sei se vocês estão vendo azul ou preto aí. Quanto com azul claro. Aqui tem uns tons de azul clarinho, ó, que combina quando a gente coloca assim, ele não fica estranho, não. E aí você tem essa possibilidade de usar uma estampa com uma cor clara. E aí, por exemplo, aqui a gente pode usar essas três. Quer dizer, a gente pode tudo, né? Mas assim, a orientação que eu dou é isso, a gente pode usar essas três, porque tanto esse azul quanto esse azul combinam com esse. A gente também pode usar esses três, porque tanto esse azul quanto esse combinam com esse. Mas, por exemplo, se eu for misturar estampas, vai ficar estranho, porque o estilo dessa estampa é diferente dessa. Isso não quer dizer que eu não possa usar duas estampas juntas. Posso, mas elas precisam conversar entre si. E aí essa questão de ter sempre uma estampa e um tecido liso, ela é bem interessante, porque a gente consegue abrir muitas possibilidades. Esse rosa aqui, eu acho que no vídeo vai aparecer mais escuro, mas ele é um rosa um pouco mais escuro do que esse aqui. E nesse caso, o que eu quero mostrar para vocês é que o poá, ele pode substituir o tecido liso. Ele entra como se fosse um tecido liso, mas ele dá uma visão diferente por ser uma estampa. Por exemplo, o poá com esse aqui, que é um tecido bem bonito, estampado rosa. Eu usei muito essa combinação já. Esse tecido aqui estampado com esse rosa aqui. Esse rosa aqui tem o mesmo tom desse rosa aqui, escuro. Então, eles ficam bem bonitos juntos. Mas vocês também podem usar. Vocês podem usar estampas que não tenham cores semelhantes, mas que contrastam entre si. E aí, se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto, seria interessante vocês estudarem sobre a combinação das cores e a psicologia das cores. O laranja, ele é a cor oposta ao azul. Então, quando você junta laranja e azul, dá um contraste muito bonito. Não sei se vocês conseguem perceber. E aí eu não tô falando da estampa, eu tô falando das cores mesmo. Esse laranja com esse azul fica um contraste muito forte. A gente consegue ver que existe um contraste. Não é uma combinação como esse aqui, ó, que é um tom sobre tom, tá vendo? Esses três, ó, é diferente. Então, dependendo do objetivo da peça de vocês, vocês conseguem combinar também cores bem contrastantes assim, e que fica muito bonito. Aí vai depender do estilo, do gosto de vocês. Quando vocês forem à loja, tem um pedacinho pequeno do tecido estampado e vai vendo lá com o que combina. E vocês vão escolhendo, vão desenvolvendo aí o estilo de vocês. Eu tenho um exemplo aqui de um composê. Foi uma peça que eu fiz. Eu usei essa peça como fundo de um quadro. E aí aqui vocês podem observar que eu tenho um branco, que apesar de ser estampado, tem o fundo branco e a estampa branca. Esse aqui é um rosa bem clarinho com fundo branco. Aqui é um fundo rosa com um poá rosa mais escuro. Aqui é a estampa. Aqui uma outra estampa rosa também, com rosa mais claro e as folhas em rosa escuro. Então isso aqui é um composê, você tá vendo? Tem estampas diferentes, tem poás diferentes, mas elas conversam entre si. Fica bem interessante essa combinação. Uma dica que eu dou para economizar tecido e evitar que seu tecido fique como esse meu aqui, ó, que tá todo picotado, olha. Tá vendo? Isso aqui eu cortei pra fazer umas bonecas. E aí eu tava com pressa na hora, acabei não vendo, ó. E o que acontece? Quando eu precisar de uma faixa de tecido, eu não vou ter de um lado ao outro. Porque, ó, aqui tá cortado um pedaço, aqui tá cortado outro pedaço. Tá maior do que esse, aí aqui eu já não consigo aproveitar essa parte de um lado ao outro. Isso acontece muito com tecido tricoline, que a gente usa às vezes umas peças pequenas. Então, às vezes a gente precisa de uma faixa larga para fazer algum detalhe, algum vestido, principalmente vestido de bonecas, que tem babados e coisas assim. Então, para que isso não aconteça, a dica que eu dou é quando vocês comprarem um tecido, se ele for num tamanho maior, se ele for um tamanho muito pequeno não, mas se ele for num tamanho maior, vocês tirem uma tira do tecido. Por exemplo, eu vou usar esse tecido para fazer ursinho. E aí eu comprei um tecido aqui grande, ó, eu comprei... Aqui tem 1 metro desse tecido.
Então, o que eu faço é dobrar meu tecido assim, em 4 partes. Claro que eu vou acertar aqui direitinho no canto, né? Deixar ele bem retinho, pra não ter problema dele ficar torto. E aí eu sei que eu vou usar esse tecido aqui pra fazer ou vestido de boneca, ou ursinho. Eu já tenho lá meus moldes organizados, eu já sei o tamanho que eu vou usar. Então, o que eu faço é pegar um molde que eu tenho, seja ele qual for, vamos supor que seja esse bracinho aqui. E aí, o ursinho que eu faço, a maior parte do ursinho é o braço. Então, eu venho com esse bracinho aqui do ursinho, desce mais ou menos a altura, e corto aqui, de um lado ao outro. Uma tira de tecido, da altura passando um pouquinho, né, uma margem de segurança do molde que eu vou sempre usar, ou que eu vou usar comumente. Eu gosto de fazer isso porque evita que fique como aquela malha que eu mostrei. E aí eu pego essa parte maior, dobro direitinho, guardo no meu armário e fico usando essa parte menor. Quando essa parte terminar, eu vou lá, corto outra e assim sucessivamente. Eu consigo aproveitar melhor meu tecido. Outra coisa, quando for posicionar os moldes, lembre daquela questão do fio, né? Você vai botar na vertical, na horizontal. Mas assim, tenham cuidado quando for economizar. Né? Às vezes a gente quer economizar, quer colocar muito perto um do outro, aí você não deixa espaço suficiente para costurar, para cortar. Então, às vezes deixa uma margem muito pequena, não dá certo, dá algum defeito, e aí você precisa puxar, não tem como. Vocês tenham cuidado com isso. Pense na economia do tecido, por exemplo, vocês podem pensar em como posicionar as suas peças de maneira que economize tecido. Ao invés de você colocar assim e assim, por exemplo, vocês podem colocar assim. Deixa um pedaço aqui, uma margenzinha para passar na máquina. E aí você vai aumentar o quê? 1 centímetro, 2 centímetros aqui embaixo, acho que uns 2 ou 3 centímetros. Mas você vai ganhar na largura e aí você consegue pensar, eu tenho todos os moldes da boneca, vou colocar lá na minha malha. Qual a melhor maneira que eu posiciono os moldes para que eu aproveite o máximo possível da área do meu tecido? Lembrem que tecido é dinheiro, né? Então a gente tem que ter cuidado também com a nossa matéria-prima e não desperdiçá-la. Se vocês observarem, esse tecido aqui tá passando um pouquinho, né? Eu quero só aproveitar. O fio do tecido, do tricolino da malha, vocês podem ver por essa parte que se chama orelha. Então, o que vocês fazem? Vocês dobram uma ponta justinha na outra aqui, bem encostadinha. E aí, essa ponta aqui, vocês encostam bem no meio aqui do tecido. Ó, aqui tá bem no meio do tecido. Não tá nem na dobra original. A dobra original era aqui, ó. E aqui, se eu pego uma régua com esquadro, aquela régua que é um triângulo, e eu posiciono ela aqui, eu consigo tirar uma linha reta desse tecido. Então, esse pedaço aqui eu não vou usar mais. Eu faço isso quando eu compro os tecidos, porque isso me impede de, por exemplo, cortar uma peça torta e eu consigo guardar o tecido exatamente no fio dele, no caso no fio horizontal. Então, ele fica, pra mim, fica mais fácil de trabalhar. Por isso, é muito comum eu ter tecidos assim, tiras. Eu cortei uma tira de tecido, e aí eu precisei usar só uma parte, ó, tá aqui, só um pedacinho. Aqui eu tenho uma tira para usar peças pequenas, nesse caso, eu usava muito esse tecido para fazer sapatinhos de bebê de tecido. E a parte maior fica guardada para fazer peças maiores.